quântica, né? Nessa mecânica semiquântica aqui ainda, porque não tem função de onda nem nada do gênero. Quanto na mecânica clássica, né? A gente pode relacionar o momento com a energia. O momento energia é sempre momento ao quadrado dividido por 2m. Então, acabei de encontrar o momento por meio do comprimento de onda de de Broglie, que é uma característica. Note, comprimento de onda. Tu está falando do comprimento de onda de uma partícula. Isso é meio estranho, né? Porque comprimento de onda é para onda. Mas, aqui nessa mecânica semiquântica aqui, a gente já entendeu que existe uma relação, que existe a dualidade onda-partícula. Que onda pode ser partícula, que partícula pode ser onda. Então, o elétron, que é notoriamente uma partícula, tem características de onda. Uma delas é o comprimento de onda de de Broglie, que por meio dele a gente encontrou o momento, e agora por meio do momento vai encontrar a energia dessa partícula. Tudo bem? Uhum. Então, energia, é o que a gente quer, igual π quadrado sobre 2m. Então tem que elevar ao quadrado ali. Ó, tu cometeu o errinho lá, né? Agora, cuidado para não errar. Vamos lá, vamos encontrar qual que é a energia. Eu vou pegar a massa do elétron aqui, tá? Massa Uhum. do elétron. Eu também não lembro de cabeça. Você quer? Pequena pra caramba. Eu não sei a tua calculadora, mas uma que eu tenho aqui, que é com certeza mais simples que a tua, ela tem um negócio lá que mostra qual é a massa, quais as constantes da física mais relevantes, assim. Massa do elétron, 9,1 vezes 10 na menos 31. Quilogramas, né? Ok? Uhum. Então tu podes aí encontrar a resposta, tá? Só toma cuidado com a hora que tu elevares ao quadrado. Ok. Outra hora tu faz o seguinte, cara, pra eu verificar, me manda uma foto da tua conta na calculadora pra eu ver como é que tu tá escrevendo, vai que tá dando algum erro aí na hora do colocar o parênteses, etc. Uhum. Ok. Já fiz a conta. Deu quanto essa energia? 1,63 vezes 10 elevado a menos 59. 1,63? Hum. Hum, não sei, hein, cara. Tá estranha a resposta aqui. Tá dizendo que é 5 vezes 10 na 5 eletronvolt. É que tá em eletronvolt, né? Tem esse detalhe também. Tem que converter agora disso que tu tens aí, que é Joule, para eletronvolt, tá? Daí, como é que converte de Joule para eletronvolt? Tens ideia? Não. Opa, velho, tem que correr atrás das coisas aí. Tem coisa que é meio assim, para ontem que tu tem que saber, tipo essa conversão aqui, Joule para eletronvolt, né? Porque é uma coisa que aparece com muita frequência no assunto aqui, né? Um joule é 6,2 vezes 10 na 8 eletronvolt. Ou seja, um joule é muito maior que um eletronvolt, tá? Mas, de modo geral, a gente converte eletronvolt para joule. O problema é que aqui tu tem joule, né? Normalmente a gente aprende assim, olha só. A gente aprende que um eletronvolt, um EV, né? É igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Nossa, cheiro de
Parece que tá pegando fogo, alguma coisa aqui no meu prédio, tá um cheiro ruim. Vezes 10 dá menos 19 joule aqui. Então, bem, tu tens isso, sacou? Tu tens isso Uhum. aí. Agora, a coisa é que tu tens em electronvolt, né? Então, tu pode usar essa relação, que normalmente é o que eles nos dão em provas, né? Para verificar aí quanto que é em electronvolt. Por regra de 3 simples mesmo, né? Uhum. Tá, cara, deixa eu ver se tá pegando fogo aqui dentro da minha casa. Só um segundo, o cheiro tá Ok. esquisito. Cheiro de plástico queimado, estranho, mas não é aqui não. Eu mandei foto dos cálculos que eu fiz. Para ver se Chegou na ajuda. resposta? Não, eu antes de. Ah, tu mandou a foto. Sim, eu antes de fazer isso, eu quero realmente se os cálculos estão certos. Não. Vamos ver. Começa ali no 3,3, aquele o de cima era de outra coisa. Nossa, tu colocou a resposta dividido pelo aquilo. É, eu acho que tem um erro aqui. Nessa linha aqui, olha só. Qual que é o erro aqui? Tu tinha que ter colocado toda essa divisão dentro de um parênteses. Porque senão ele só faz a primeira divisão aqui, ele divide por 0,0022 e depois multiplica por 10 elevado a menos 9, entendeu? Ok. Então tu tinha que ter colocado tudo isso aqui dentro do parênteses. Esse foi teu erro. Não, 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 não. Isso aí foi a de cima. Isso aí só começou foi no 3,3 esse exercício. Sim, Esse aí mas foi no. eu tô Ok. dizendo o que que tu errou No aqui último. nessa linha, tá? Ah, ok, ok. Aqui, por exemplo, já tá certo. Uhum. Então, tá tudo errado aqui. Não dá pra usar isso aqui como referência. Não, mas o de cima, isso foi já no último exercício. Este Tá? exercício começa, quando tem ali o 3,3. Esse exercício começa ali. Mas, meu, não tem como tá certo isso aqui. Menos 59. Isso nunca aparece. Tá muito errado aqui, tá? Tem algum erro muito grosseiro aqui. Ahn, Tens que fazer agora não sei, talvez fazer mais passo a passo aí as coisas, anotar e depois jogar na calculadora, porque tá bem errado aí na calculadora. Bem, de toda forma, vamos lá, né? Se bem que p ao quadrado talvez dê um númerozão feio, né? Porque, né? Tão pequeno. Vamos lá, eu vou fazer, depois tu faz outro aí. Acho que a tua calculadora tá fazendo alguma coisa muito errada, hein? 3,3 vezes 10 na menos 22, porque, meu, o número que tá embaixo vai para cima e vai deixar um pouco razoavelmente grande até a resposta. Vai ficar menos 89, meu, isso aí não é nada. Nem na mecânica quântica tem coisa tão pequena. 9,1 vezes 10 a menos. Ah, bem, vamos fazer aos poucos aqui, né? 3,3 ao quadrado. 10,9. Quase 11, né? Vezes 10 na menos 44. E aqui embaixo, 2 vezes 9,1, 18,2. Vezes 10 na menos 31. Então, olha só o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer a divisão do número com número. E a notação científica eu me preocupo mais tranquilamente, uma vez que só uma soma ou subtração de expoentes, né? Então, aqui é basicamente 11 dividido por 18, né? Vai ficar 0,6. E aqui é menos 44 mais 31. Dá Menos 5. 13, né?
10 elevado a menos 13. Isso em Joule. Ok? Uhum. Agora que tu tens essa resposta muito mais alinhada, né, com o que parece coerente, ah, tu podes Converter. converter, exatamente, por uma regra de 3 simples. Pegas isso aqui, agora pegas isso, coloca X aqui, porque tu queres a resposta em eletronvolts. Então tu podes fazer a regra de 3 simples, certo? Uhum. Beleza. Então, basicamente, né, vai ter outra divisão. X vai ser igual a isso dividido pelo que está em cima. Certo? Uhum. Então, 0,6 dividido por 1,6. A 0,375 vezes 10. Agora esse 19 vai para cima, né? Vai ficar 10 na 6, certo? Concorda comigo? Sim. É que assim, como a gente está avançando muitos assuntos muito complexos, né? Eu não sei ainda direito como é que tu tá em matemática básica, mas tu entendes aqui que quem Sim, está sim, embaixo sim. vai para cima com sinal positivo, certo? Sim, é menos 13 mais 19. Deixa-me Perfeito, entender. perfeito. Então essa resposta aqui está em eletronvolt. Mas, como a gente quer em mega eletronvolt, né? Então, basicamente, né, o M aqui ele significa 10 na 6. Da mesma forma que o K do quilômetro significa 10 na 3, ou seja, 1000, o M do mega electronvolt, esse M, ele significa 10 na 6, 1 milhão. Uhum. Então, como já tem 10 na 6 aqui, tu pode dizer que essa resposta, né, é 0,375 mega electronvolt. Ok? Ok. Beleza. Agora sim faz um sentido aí. Mas não tinha dado 5 na resposta. 5. Calma aí, né? Vamos ver qual é a resposta ali. Deixa eu pegar aqui. Resposta mais 5 vezes 10 elevado a 5 eletronvolt. Foi a resposta mais próxima do que a gente tem aqui. O problema não pede em mega eletronvolt, eu tô viajando. Na verdade, ele pede, mas as respostas não estão em mega eletronvolt. Tu tá vendo aqui a incoerência do teu professor? Pois, é isso aí também. Ele pediu energia, determina energia em mega eletronvolt. E nenhuma aqui tem mega eletronvolt. Mas o que a gente encontrou aqui é isso, tá? Tipo, Uhum. se a gente passar para 10 na 5, vai ficar assim, né? Ó, eu até te mostro aqui, ó. Porque para passar para 10 na 5, o que que vai acontecer? Tu tens que multiplicar por 10 na menos um, que é passar vírgula uma vez, certo? Uhum. Aí, isso aqui, como eu multipliquei por 10 na menos um, para ficar desse jeito, aqui fica 10 na 5. Então a resposta mais correta, ou seja, ele quer dizer mais próxima, é essa. Ok. Por quê? Porque as outras, elas estão em ordens de grandeza diferente, né? Ó, essa ordem de grandeza aqui é muito longe da resposta, sacou? Uhum. 10 na menos 12, pô, tá bem longe. Então ele tá falando disso, beleza? Ok. Essa é a ideia. Ele tá falando sobre ordem de grandeza. Não tá exatamente ali 5, mas tá bem próximo, porque a ordem de grandeza tá próxima. Beleza. Mas essa é a resposta aí mesmo. Muito bem. Agora tem a 22 que fala de efeito fotoelétrico. Eu tô te falando, você precisa de uma tabela aí com todas as equações, que a equação do efeito fotoelétrico já é outra equação. Provavelmente tu também não lembras, né? Não. Pois é. Bem, o que que é o efeito fotoelétrico? A gente conversou sobre ele. É quando tu coloca, quando tu emite luz, né, com uma determinada frequência numa placa, e os elétrons dessa placa saem com uma determinada energia cinética. Quanto maior a frequência, maior a energia cinética que os elétrons saem. Muito bem. Com isso em mente,
que nós temos, né? Nós temos essa equação aqui, energia cinética igual a energia que está sendo emitida ali, que tu podes escrever que é, por exemplo, Hni, ou constante de Planck, esse H que a gente vê o tempo todo aqui, né? Vezes a frequência da luz que está sendo emitida, mais a função trabalho, vezes a carga do elétron. Bem, vai depender de como a função trabalho for dada, tá? Então eu vou deixar só a função trabalho aqui. Às vezes ela é dada por meio de energia mesmo, só. Beleza? Essa é a equação do efeito fotoelétrico. Então ele está dizendo basicamente o seguinte, que a energia com que os elétrons vão sair da placa, energia cinética, né, no caso, por isso K de cinética, é igual à energia dos fótons que estão sendo emitidos ali na placa, e a energia de fótons é sempre dado por constante de Planck vezes a frequência da luz, mais a função trabalho, que vamos dizer assim, é a energia mínima que tu precisa colocar na placa para que os elétrons saiam, ok? Ok. Então é isso. E é justamente isso que o problema está pedindo, a função trabalho. Muito bem. Agora, vamos lá. Qual é a função trabalho? Ou seja, qual é esse φ do sódio metálico se o comprimento de onda máximo para que exista efeito fotoelétrico é de 600 nanômetros? Tens ideia de como começar essa conta? Pois não, nós temos o quê? Qual já que nós temos? Temos a constante, Planck, nós temos o comprimento de onda máxima. Isso. Pois, não sei como é que nós podemos começar. Bem, tens que entender o seguinte: quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência da luz. Nós estamos falando de luz, né? Então, comprimento de onda e frequência é um inverso do outro. Né? Por quê? Porque a velocidade é fixa. Então, quando tu tens um comprimento de onda assim, a frequência é alta. Quando tu tens um comprimento de onda maior, a frequência é baixa. Tu tens menos onda em uma mesma quantidade de tempo. Né? Tu tens que lembrar que todas essas relações entre frequência e comprimento de onda surgem da equação básica aqui da velocidade de uma onda, né? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Mas como tu está falando de luz, a velocidade é fixa. É o teorema lá, né, do Einstein lá. A velocidade da luz é sempre a mesma. A gente conversou bastante sobre isso. Então, se a velocidade da luz é sempre a mesma, se tu aumenta o comprimento de onda, tu tem que diminuir a frequência. Entendeu? Uhum. Por isso que, se ele está falando de um comprimento de onda máximo, ele está falando assim, qual que é a frequência mínima, né? Ok. Bem, frequência mínima, né? Mas para que vai me servir isso? Vamos deixar em termos do comprimento de onda, então, né? Já que, bem, bem, depois a gente troca ali, mas de toda forma, né, dá para dizer que como a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade da luz, eu posso trocar a frequência aqui por velocidade da luz dividido por comprimento de onda. Já que ele está falando de comprimento de onda ali, né? Uhum. Se troca diretamente. Ele está dizendo aqui, ó, o mínimo, ele está falando aqui, qual que é o comprimento de onda máximo, ou seja, qual que é a frequência mínima para que exista efeito fotoelétrico. Bem, o que é existir o efeito fotoelétrico? É os elétrons saírem da placa, certo? Sim. Isso é efeito fotoelétrico. Tu joga a luz e os elétrons saem da placa. Mas como ele quer saber qual é o comprimento de onda máximo para que isso ocorra, ele quer saber qual é a frequência mínima. Ou seja, ele quer saber a situação limite ali, qual que é aquela energia no limite que faz as partículas saírem. Então, no nosso caso, ele está falando para que isso aqui tenda a zero. Porque o mínimo do mínimo é eles saírem, sem energia nenhuma. Eles só saírem, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Então, quando ele fala mínimo, a gente está supondo essa situação onde a energia cinética é mínima, ou seja, zero. Vamos escrever isso aqui. Como o enunciado pede qual o comprimento de onda máximo, queremos saber qual é a frequência mínima
ou seja, energia mínima dos fótons para que ocorra o efeito fotoelétrico, ou seja, as elétrons saiam da placa, mas como é mínimo, com energia cinética zero. Pronto. Isso aqui está bem explicado, né? Acredito. Sim. Vou estudar uma mastigada nisso aí, mas a ideia é essa. Então, em outras palavras, né? A gente quer saber essa equação com aquele cara zero, então a gente isola o φ. Mas então, por exemplo, então tipo ali nós pomos mesmo o zero. É, Ah, o K é zero. Então a gente quer saber o φ para quando o K é zero. ok. Portanto, o φ aqui, né? Qual que é essa função para que nessa situação específica aqui, com esse comprimento de onda específico, tu tenhas ali as partículas saindo com energia cinética zero. Então pronto, agora tu tem todos os dados, porque tu tem o H, tu tem o C, que é a velocidade da luz, e tu tem o Uhum. comprimento de onda que o enunciado informou, certo? Certo. Tu tá com esse PDF aberto aí? PDF? A ficha, tu tá com essa ficha aberta? Não, eu estou só a ver a É bom aula que tu aqui. esteja com ela aberta, pra, né, porque agora não dá pra ver os dados, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então é bom que tu Ah, esteja ok. com ele aberto aí. Mas tudo bem, eu coloco aqui de novo. Agora tu colocas aí os valorezinhos. Ok. Dado de novo na calculadora, hein? Tua calculadora comete uns errinhos aí. Em baixo fica 600, não é? Nanômetros, né? Nano é 10 na menos 9. Então é 600 vezes 10 elevado a menos 9. Isso. Ah, a parte de cima deu 1,98 vezes 10 elevado a menos 25. Será que é normal? Deixa eu ver. Multiplicou 6,6 por 3, né? Sim, por 3 vezes 10 elevado a 8. Então 6,6 vezes 3 dá 19,8. Sim, ok. Deu 1,98. Isso. Daí com aquele 10 elevado ali certinho. Isso mesmo. Por enquanto tudo Ok, certo. vamos fazer divisão. No final deu 3,3 vezes 10 elevado a menos 19. 3,3 vezes 10 elevado a menos 19. Bem, não sei pra falar a verdade. Vamos ver a resposta. Em joule, né?
porque tu não passou para elétron-volt. A resposta está em elétron-volt. Diz que a resposta é 2 elétron-volts. Então tu tem que converter o que tu acabaste de obter aí para elétron-volt, tá? Uhum. Tu tens o fator de conversão, né? Que foi o que eu passei agora há pouco ali para você. Mas podemos só ver se isso aí está certo. E aí depois se tiver, aí depois eu converto. Tá. Vou colocar aqui no meu programa. Então a resposta está em joules, né? Isso aí. 3,3 vezes 10 na menos 19, certinho. Pode converter para elétron-volt. Se tu reparares bem, né? Por que que a gente sempre usa aquele fator de conversão que eu te enviaste, que eu te mostrei antes? Porque aquilo lá é a carga do elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é a carga do elétron. Então fica é, simples de decorar, entendeu? Uhum. Supostamente tu já sabes a carga do elétron, né? Então, o elétron-volt tem justamente a ver com carga do elétron. Então, isso faz parte daquela regra do 3 simples. 1 joule. Sim, igual no outro problema, né? Sim. Eu até te enviei ou não enviei? Enviei. Não, eu acho que você, 1 joule é 1,6 vezes 10 elevado a 8 eletronvolts, então Vezes 10 3,3. elevado a menos 19 elétron-volts. Então 3,3 vezes 10 elevado a menos 19 é x. Tive que corresponder a x. Isso aí. Aqui vai ter que ser uma multiplicação aqui. Uhum. Isso aí. Deu 5,28 vezes 10. Elétron-volt? Sim. É. Costuma ser um valor alto em elétron-volt mesmo. 5,28.
O problema é que supostamente a resposta é 2 eletronvolts. Acho que tu errou alguma coisa aí. Errou na regra de 3, velho. Aí complica. Não sei o que é que eu fiz mal. Acho que sim, né? Porque deu bem longe da resposta. Talvez tu multiplicou onde era para dividir, dividiu onde era para multiplicar. Não sei. Bem, a gente sabe que a gente sabe é que 1,6 vezes 10 na menos 19 eletronvolts é igual a 1 joule. Uhum. E aqui a gente tem isso de joule. Certo. Isso aqui é joule. Sim. A gente quer saber quanto que é em eletronvolt. E depois multiplica-se esse por isso, mas foi isso que eu fiz. Multipliquei 1,6 por 3,3. Isso, que é para multiplicar mesmo. Ah, tá, peraí. Se multiplicar, realmente vai somar os expoentes negativos ali, vai ficar ruim. Estranho. Será que 1 eletronvolt não é menos 19, é mais 19? Deixa eu ver aqui. Segundo, quero ver uma coisa. É menos 19 mesmo. 1 eletronvolt é menos 10 na menos 19 joule. Não, tô viajando. Confundi tudo. Ai, ai, ai. 1 eletronvolt é isso aqui de joule. É o contrário. Eu fiz o ao contrário. Que droga. Era para dividir, então, não era para multiplicar, tá? Ah, 1 eletronvolt é isso. 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Agora sim, vai ficar dividido, beleza? uhum. Daí vai cortar, né? Vai ser simplesmente 3,3 dividido por 1,6. Tá 2. É 2, né? Uhum. Muito bem. 2 eletronvolts. Ok? Ok. Aí, tranquilo. Vamos recapitular essa questão, então. Efeito fotoelétrico tem essa equação. Energia dos elétrons que saem depende da energia dos fótons que entram, que é dado dessa forma, em função da frequência, mais a função trabalho. Essa função trabalho eu não falei, mas ela depende do material. Sódio metálico é um, alumínio é outro, e assim vai, né? Uhum. A constante que depende do material. Como a gente está falando de luz, né? Se tu aumenta a frequência, tu diminui o comprimento de onda e vice-versa. Como a gente quer a situação mínima para ocorrer o efeito fotoelétrico, a gente quer que esses elétrons saiam, simplesmente saiam. Não precisa sair com uma velocidade alta. Então, para que ocorra, a energia cinética ele tem que tender a zero. Para que ocorra no limite extremo aqui. Qual é, no caso, a energia mínima, ou seja, qual é o comprimento de onda máximo que pode ter para ocorrer. Então, resumidamente, pode ficar dessa forma a equação. E todos os dados aqui você já tem. Então, só substituir os valores, tomando cuidado que 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, uma vez que o problema está pedindo em joules a resposta. Pronto, tá aí, beleza? Então, uma dúvida, por exemplo, e se for, então, 1 joule são quantos eletronvolts? São 1 joule. Daí tu tens que fazer a conta ao contrário. Mas se tu queres saber de... Eu não recomendo tu tentar decorar isso, tá? Mas a Sim. resposta tá aqui, ó, deixa eu te mostrar. Um joule é isso aqui, que também dá para obter por regra de 3, né? Pode fazer a regra de 3 e descobrir. Mas 1 joule é 6,2 vezes 10 elevado a 18 eletronvolts. Ou Uhum. seja, 1 joule é muito eletronvolt. Justamente porque o eletronvolt tem a ver com a energia cinética que um elétron tem em 1 volt. É isso que é um eletronvolt. Entendeu? Se tu colocar Uhum. uma diferença de potencial, né, lá da eletricidade, a mesma da tomada ali, de 1 volt,
tu coloca um elétronzinho ali, ele vai ter uma energia, porque ele vai começar a se mexer. Essa energia é 1 elétron-volt. Ok. Beleza? Muito bem. Uh, muito bem. Vamos tentar começar a próxima aqui. Nossa, que desgraça de conta é essa? Bem, vamos só conversar sobre ela mesmo, porque não tem conta exatamente aqui, eu acho. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Isso aí é uma análise gráfica, né? Uhum. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Nós temos um gráfico bem curioso sobre energia por área e sobre A e por A. Mega elétron volt. Energia por A. Ou talvez a energia por A é aquele número atômico, né? Energia por quantidade de prótons. Sei lá. E o A aqui embaixo é a quantidade de. O núcleos, né? Núcleons, melhor dizendo. Energia por núcleo. E aqui é a quantidade de núcleons. Ok. Muito bem. Então a gente tem um gráfico que começa lá embaixo, na energia, e sobe até aqui quando tu chegas em 60. 60 tu terias então o ponto máximo dessa curva. E depois ele começa a cair de novo. Muito bem. Agora, qual que é a conclusão que ele quer aqui que a gente tire? Ele disse que a resposta é a fusão de núcleos com A menor que 4. Menor que 4? Será que não era 40? Ele escreveu errado? E nem tá aparecendo Pois 4 os aí, né? outros, os outros é 60, tipo, os outros é 60, se calhar devia ser também era um 40, em vez de Pois ser. é, Isso está também mal. acho. Acho que falta o zero, se calhar. É. A fusão de núcleos com A menor que 40, então, dá origem a núcleos mais estáveis. Muito bem. Bem, o que que é o núcleo ser estável, né? É ele demorar para decair, basicamente. Uhum. Ou ele, né, precisar ali de mais energia por núcleo, né? Que é o que a gente repara nesse gráfico, né? Só quando chega ali aos 60 que eles começam a decair. De modo geral, né, quando a gente tem mais núcleos, mais fácil de decair, menos estável é, vamos dizer assim, o átomo, né? Tanto é que Uhum. se você pegar lá aqueles últimos átomos da tabela periódica, eles não duram muito tempo, né? Uhum. Eles têm um tempo de meia-vida baixíssimo. Então, de modo geral, é uma coisa para tu decorar. Quanto mais núcleo, menos estável. Acho que assim fica bom. Ok. Beleza? Uhum. Porque é o caso mais frequente, né? Então não tem muito o que conversar. Beleza. Os núcleos instáveis, com número de massa inferior a 60, têm tendência a fundir-se. Essa é a resposta também que a gente pode tirar desse gráfico, que os núcleos instáveis, com número de massa inferior a 60, têm tendência a fundir-se. Porra, mas tu precisa de energia pra caramba pra isso acontecer, né? Ah, de fato, é fácil, assim, juntar átomos menores, né? Tanto é que as estrelas, né, são baseadas sempre em núcleos com pouca massa, né? Tipo, hidrogênio, hélio, certo? Uma estrela surge ali com hidrogênio, hélio, e coisas assim. Coisas assim com poucos átomos no núcleo, né? Só pensar nas estrelas, então, ok? Então, então nós temos que pensar que se tiver menos átomos no núcleo, tem tendência a fundir-se. Exato. Bem, no mínimo é mais fácil Sim, fundir do não, que sim, ok. tu Do que se nunca tiver vai ver uma menos. estrela de plutônio, né? Felizmente, que eu acho que isso aí causaria uma explosão nuclear que destruiria o universo inteiro. Ok. Beleza.
Bem, cara, acho que por hoje é isso, né? Terminamos as contas aí. Eu acho que seria interessante se tu tentasse refazê-las quando tu tiveres um tempinho. Beleza? Uhum. Depois amanhã eu hoje vou ver se estudo à tarde e depois trago as minhas dúvidas amanhã. Perfeito. Muito bem. E daí seria interessante também tu pegares o material do teu professor aí e fazer uma lista de equações. Fórmulas. Aham, ok. Isso, muito bem. Então tá bom. Pô, foi show demais hoje. Fizemos todas as continhas. Tchau, Lucas. Até amanhã. Já está bem. Valeu.